Boa tarde a todos. Essa hora do sono, né? Hora do sono, o pessoal vai dormir aí e tem que cuidar com o que vai sonhar, não é? Então, nós pedimos que você, mulher, você, esposa, esposo, vocês cuidem uns dos outros. Vocês agora são guardador do irmão, que é para não deixar o seu cônjuge dormir no ponto, né? E aí perder a mensagem. A professora Eliane vai falar sobre conversa íntima, e eu não quero que vocês tenham uma overdose de sexo, senão alguns de vocês vão ter pesadelo à noite, não é? E alguns aí talvez não estejam preparados, pode ter uma congestão, né? E nós não queremos efeitos colaterais, defuntais, depois de um encontro de casal, né? Então, nós vamos tratar com vocês essa questão da sexualidade de uma perspectiva bíblica, ok? Porque vocês vão ter orientação íntima com a professora Eliane, que é especialista no assunto. Ela tem até material publicado, é muito bom, então ela vai falar com vocês sobre esse tema. Eu quero falar com vocês sobre sexualidade porque eu falei para vocês que nós somos muitas vezes vítimas da cultura. Como é que a gente aprende sobre sexualidade? É na esquina com os amiguinhos, é nos filmes, algumas vezes na novela. O que tem, quando não é uma coisa bem chula, aí você aprende de uma forma assim, não cristã, que são os filmes. Esses filmes de Hollywood, né? Essas séries. A gente aprende revistas imorais. Então, assim, às vezes o aprendizado da sexualidade acontece de forma assistemática. Os pais tradicionais, a maioria dos pais, não falam sobre sexualidade dos filhos. Eu, nos primeiros anos da minha pré-adolescência, eu acreditava em cegonha, não é? Mas depois eu achei que a cegonha era uma história muito ficcionista. Aí eu criei minha própria teoria, como é que eu nasci. Eu pensei assim, que minha mãe e meu pai não podiam fazer aquilo, que é uma coisa muito feia. Aquilo meu pai eu não admitia, mas eles dormiram juntos assim, aí por osmose, colado um no outro, de ficar junto, passava alguma coisa assim, e passava, mas eu não sabia, eu pensava que era outra. E aí, pimba! Vocês podem rir, mas muitos de vocês pensavam também em alguma coisa assim. Então a gente assim, não é ensinado. Existe uma orquestração mafiosa das famílias de antigamente para não contar a verdade para os filhos. Entendeu? Tinha um cidadão aqui que ele dizia que para os filhos que comprou os filhos num supermercado. Cada um inventa uma história maluca aí, né? Então, assim, primeira problemática é que, tradicionalmente, nós não estamos instruídos e não instruímos sobre sexualidade os nossos filhos. Aí, resultado, isto é um campo fértil para todo tipo de ficção, distorção, e os filhos se tornam vítimas de todo tipo de exploração. A criança fica confusa e é seduzida, porque ela não sabe de onde vem tanta vontade de fazer aquilo, certo? Ela pensa que é pecado, que está errado e não sei o quê, e nós não sabemos lidar com essa questão. Então a ignorância é nossa grande adversária. E essa ignorância nasce porque nós não... Olha aí uma deficiência que a gente herdou muitas vezes de nossos pais e avós, não é? Eles também não tiveram essa instrução. Hoje, apesar das coisas que o mundo está oferecendo aí, que não são muito boas,
Nós hoje temos uma abertura maior, então hoje nós podemos ter acesso a livros, a palestras, e cabe a todo casal, todo pai, toda mãe, se instruir sobre sexualidade para, numa perspectiva bíblica, nós somos cristãos, para instruir de forma científica, porém bíblica, né, um aspecto ético, aspecto espiritual da coisa também, instruir nossos filhos, falar o nome das coisas mesmo, não é? Porque nós damos nome de animais, como se o corpo humano fosse um zoológico. Ó, aqui é a perereca, aqui é o pinto, ali é o peru, ali, sei o que é o que? É um quintal? Quer dizer, a gente não dá o nome devido. Entende? Bom, essa atitude refratária ao conhecimento da sexualidade é que vulnerabiliza nós mesmos e os nossos filhos para serem abusados por pessoas da vizinhança e da família. A maior parte das violências sexuais contra a criança acontecem dentro de casa e nos arredores de casa. Entendeu? Então são pais, avós, tios, irmãos, primos que abusam sexualmente das crianças, principalmente. Porque não há instrução quanto a isso, para que as crianças se previnam. As crianças têm que ser prevenidas, têm que ser orientadas a se proteger. E vou dizer uma coisa que parece dolorosa, se proteger de nós mesmos. Nós mesmos, quando eu falo de alguém da família, que deveria proteger. Ok? Agora, eu não vou falar sobre sexualidade de crianças, eu apenas mostrei que essa questão acontece, mas isso também tem um reflexo sobre nós. Porque nós mesmos não gostamos de falar sobre sexo. É difícil, às vezes, a gente tem que falar isso. Às vezes a pessoa tem que adivinhar o que o outro quer. Você tem que ter uma bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal. Me mostre onde é que eu tenho que pegar que ela vai gostar. E não sei. Aqui a criatura não fala. Porque um homem é muito simples. Para você trabalhar a questão. Em certo sentido, o homem é bastante simples. O homem é como um trator, ele tem uma alavanca só, empurra para frente, empurra para trás. Sexualidade masculina é muito simples. Mulher não. Mulher é igual painel de avião. Você não sabe qual botão aperta. Entendeu? Você não sabe qual botão que aperta. A pessoa diz, é aquele, se aperta não faz efeito. Ah, não, é que nesse modelo é ali. Mas nesse outro modelo é aqui. É complicado. As pessoas não conversam sobre isso. Esse pudor, eu digo, esse pudor exagerado, a título de moral ou religião, me perdoem o que eu falo aqui, que eu falo para vocês, para mim não estudo nós, isso é pura ignorância. Se vocês já chegaram ao ponto de tirar a roupa um na frente do outro, meu amigo, conta logo a verdade. Você está me entendendo? Conta, então tem que ter uma conversa que só existe de marido e mulher. Tem que chegar para o marido e dizer, marido, olha aqui o painel. Está vendo esses botões aqui? É assim que funciona. Por favor, não faz barbeiragem para não quebrar o equipamento. Tem que ensinar, cara. Porque o homem é simples, ele pensa, ele tira por ele. Ele tira por ele, então tem esses problemas todos. A mulher tem que ensinar. Às vezes tem que ensinar ele a botar a mão, botar uma coisa lá. É aqui, criatura e tal. E algumas assim. Então, tem que ensinar. Tem que ensinar. Vocês precisam conversar entre si. O marido conversar também. E aí tem aqueles 10 mandamentos que eu botei ali, né? Os 10 mandamentos para vocês verem aquilo ali. A gente tem que acabar com essa história. Vocês sabem que, durante a história do estudo da Bíblia, alguns livros da Bíblia foram questionados. Não porque eles não eram aceitos, sempre foram aceitos. No dia de Jesus eles eram aceitos. Esse cânon bíblico que nós temos, essa relação de livros que nós temos, sempre foi aceito. No dia de Jesus já era aceita. Mas aí surgiu uma discussão sobre alguns livros desses. Aí foram superadas as discussões, mas tinha um livro na Bíblia, e tem um livro na Bíblia, que gerou uma discussão extrema. Queriam tirar o livro da Bíblia. Que era foi o livro de Cantares. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa diz assim, a Bíblia é um livro que fala de Deus, da salvação,
da vida eterna, de pureza. E aí você chega no livro da Bíblia que fala, pegue nas minhas coxas. O pessoal, meu Jesus Cristo, o que é isso aqui? O que é que está fazendo essas coxas no meio da Bíblia? Entendeu? Suba em mim, pegue nos meus seios. Aí o cara, ai Jesus Cristo, vamos para trás da moita. Lá ele diz, né? Esse meu amor, vamos para trás das tamareiras, né? Vamos para trás das árvores, da moita, atrás da moita. Venha, vamos fazer amor atrás da moita. Quer dizer, então você vê a descrição de um casal num jardim, onde tinha muito fruto, e ela convida ele para namorar, certo? Para ter relações íntimas, ele convida, ele diz, não vejo a hora de chegar e te abraçar, e pegar em você, pegar em suas pernas, etc. Aí pronto, aí o pessoal diz, não, esse aqui não. Esse aqui não. Esse livro não é de Deus, tem muita perna, muita coxa, muito peito, muito alisamento, muita moita, tem que acabar com isso. E nessa discussão toda, o pessoal se esqueceu que quem inventou sexo foi Deus. E antes de existir pecado, não é? A Bíblia diz assim, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós não somos árvores. Para fazer filho é o método que todo mundo conhece, eu espero que vocês conheçam. Para você fazer filho tem que ter relação sexual. Então, Deus, antes de existir pecado, já tinha sexo. Incentivado por Deus. Deus disse, gente, vai lá, vamos praticar. E praticar para encher a terra. Olha o alvo. Olha o alvo. Quer dizer, não podia ser uma por mês, nem por ano, não. Que a tarefa era grande. A tarefa era grande e exaustiva. Adão e Eva, tratem de encher o mundo todo. Imagine. Adão e Eva olharam assim e disse, mulher, vamos começar. Que a tarefa, a jornada é longa. E tem muito suor pela frente para encher a terra. Então, esses puritanos ignorantes da Bíblia ficam dizendo que o sexo era o fruto proibido. Não tem nada disso. O sexo é a maldade, a perversidade, é o ódio, é a morte. Esse aqui é o pecado. É o afastamento de Deus. A sexualidade não, a sexualidade é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus. Agora, a mesma coisa é a alimentação, é uma dádiva de Deus, mas aí a pessoa peca por glutonaria. O descanso é uma dádiva de Deus, o cara peca por preguiça. O trabalho é uma dádiva de Deus, o indivíduo peca por excesso, por intemperança. Entendeu? Então, as dádivas de Deus, elas são pervertidas pelo excesso ou pela carência, ou pelo desvio de finalidade original. O problema não está na sexualidade, o problema está na forma como nós aprendemos sexualidade. Entendeu? Então, nas Escrituras, esse livro de Cantares foi muito debatido. Então, consultaram um rabino puritano, que era o mais radical de todos, porque tinha alguns que eram mais liberais, mas queriam queimar o livro de Cantares e foram procurar o rabino Akiba, que era assim um xiita do comentário bíblico. E aí expuseram diante dele, segundo diz a história, a tradição, isso faz quase 2000 anos, e disseram, Akiba, mestre, este livro devia ser tirado dos livros santos, do meio dos livros santos. Olha para cá, olha o que esse povo está fazendo no livro. Akiba olhou, pensou e disse, toda a Bíblia é santa. Mas o livro de Cantares é o santo dos santos. Aí os caras, como que pode toda a Bíblia ser santa, só o livro de Cantares é o santo dos santos? Toda a história bíblica tem ódio, vingança, morte, assassinato, traição. No livro de Cantares não existe morte, traição, assassinato, rancor, ódio. Se você ler o livro de Cantares, só tem a reprodução, depois do pecado, o melhor possível do que Deus queria que fosse no Éden. Ali é o ideal de Deus para a humanidade, mesmo depois do pecado. No dia que o ser humano conseguir viver o que está no livro de Cantares, e lá em Cantares só tem um erro. O marido chega tarde, porque ela se apronta, bota o baby doll, fica toda perfumada, esperando por ele, porque não é pecado a mulher fazer isso não, toma jeito na vida de vocês, vê se seduz seu marido.
Aí ela se perfuma, a Bíblia está lá, e ela diz que ela está destilando de desejo por ele. Aí ele demora para chegar, e ela com medo tranca a porta. Ele chega, e ela não deixa ele entrar, porque decepcionou. Aí o que é que ele faz? Ele trouxe, como ele chegou tarde, ele trouxe um saco de perfume. Esse perfume naquele tempo era em pasta, ou em pó, ou em óleo. E aí a Bíblia diz que ele derrama o perfume presente na maçaneta da porta. Deixa eu entrar, meu amor? Aí ela diz, não deixarei, você se atrasou, vai dormir lá fora. Aí ele derrama o perfume na maçaneta. Aí o perfume vaza para dentro da casa e perfuma a casa toda. Quando ela se arrepende que vai abrir a porta, suja a mão no perfume. Aí ela cai de amor e de paixão e sai atrás dele. Quando encontra com ele, em vez dele brigar com ela ou ela brigar com ele, os dois se abraçam e a Bíblia diz que eles se desmancham de amor. É a única vez no livro de Cantares que você tem um problema, mas aí ensina como resolver o problema. Por isso que Akiba disse, toda a Bíblia é santa, mas o livro de Cantares é o santo, é tudo que Deus quer para nós. É o único livro que não se pode tirar da Bíblia. E aí acabou a querela ali mesmo. Porque de todos os radicais, ele é o único que ia ser contra e foi o cara mais a favor no livro de Cantares. Aí não tem nada de errado no livro de Cantares. Só tem coisa bonita. Só tem coisa boa. Nós é que fomos ensinados que sexo é feio, que sexo é nojento, que sexo é pecado, que sexo é isso. Nós somos ensinados isso. Isso prejudica toda a nossa vida sexual. Então não se esqueçam disso. A questão não está na sexualidade em si, mas no tipo de sexualidade que nós construímos. O problema não está na sexualidade em si, mas no tipo de sexualidade que nós construímos. Que tipo de sexualidade nós construímos? Tem gente que aprendeu sexualidade no prostíbulo, ele só se excita com prostíbulos. Tem gente que aprendeu sexualidade às escondidas, furtivamente, ele só se excita se estiver fazendo uma coisa furtiva, escondida. Só tem excitação se houver engano, traição no meio. Se houver uma relação sexual que não haja traição, engano ou violência, não tem prazer. Tem gente que só tem prazer numa relação de violência, de força, de dominação. Todo ato sexual é baseado num jogo de poder, dominação e opressão, para ter prazer. Então o problema não está na sexualidade, como o problema não está na alimentação, como o problema não está no descanso, como o problema não está no trabalho. Está na forma como nós lidamos com a sexualidade. Educar-se para uma sexualidade saudável. Mas o que é sexualidade saudável? Aí nós fomos para aqueles 10 mandamentos que eu quero que vocês abram comigo ligeirinho para fazer um breve comentário. Aqui eu peguei um texto bíblico que está aqui na revista, né? Diz assim: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Você sabe quem é, né? Esse caso aí é a esposa e se aplica também ao marido. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Quer dizer, mesmo velhinho, se você botar numa linguagem moderna, procure dar no couro desde jovem, até quando você estiver velhinho. Né? E, aliás, por falar nisso, gente, antes de ler os 10 mandamentos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Gente, esses tabus que nós criamos atrapalham muitas coisas, sabe? Então, não tem máquina que fique nova toda a vida, entendeu? Quando a gente vai chegando para a idade, as borrachas vão folgando, entendeu? Vai no parafuso. Então, a bomba d'água já não pressiona do mesmo jeito, entendeu? Vaza aqui, vaza acolá. Então, seguinte, veja bem o que eu estou dizendo para vocês, entenda a minha metáfora, repare bem. Eu estava falando isso durante uma conversa com o pessoal no intervalo. Veja,
Você tem um problema na sua casa, está vazando um cano. Você chega lá, olha, às vezes você tem uma ferramenta, vai lá e tal, e conserta. Mas se o vazamento for mais profundo, for mais complicado, você vai precisar de ajuda de quem? De encanador, de um profissional, certo? Tem um problema elétrico, às vezes queimou um fusível, uma lâmpada, qualquer um de nós conserta um ferro elétrico e tal. Mas se der um curto-circuito, queimar e sair cheiro de queimado por dentro da instalação, o que você vai precisar? De um eletricista, certo? Então, nas relações humanas, é assim também, tem problemas menores que a gente mesmo resolve. O camarada está tendo briga no casal, problemas na família, às vezes você mesmo conversa, você resolve, mas às vezes as coisas avançam de tal maneira que começa a ficar mais profundo. Às vezes os problemas familiares podem gerar outros problemas. As brigas de casal ou os problemas do cotidiano. A maioria dos problemas sexuais que se tem, às vezes, é de origem psicológica. É tudo, o órgão sexual mais importante do homem é isso aqui, ó, o cérebro. Impotência sexual, ejaculação precoce, uma série de problemas que são assim. Aí você vai, toma uma garrafada de catuaba, que a mulher da feira te orientou. Aí você toma aquilo ali, às vezes a catuaba não faz efeito nenhum para você, mas como você acredita, se botar água com açúcar e disser, olha, isto aqui é disso que se faz Viagra, e você acreditar, aqui é psicológico, só psicológico, puramente psicológico. Mas, às vezes, um dia de descanso, um relaxamento, resolve, mas às vezes tem coisas que não resolvem mesmo, isso é um problema de todos os casais, de todos os seres humanos. Vai chegar na hora que a bomba d'água vai pifar, gente. Você vai precisar ir no mecânico. Não tem garrafada, não tem casca de perroxo, não tem, você vai precisar, você precisa ir no médico, por misericórdia. E médico, parar de ter vergonha. Até hoje, pastor, tem homem que tem vergonha de fazer exame de próstata, pastor. Porque a próstata só pode ser acessada adequadamente pelo ânus. Qual é o problema? Deixa o médico fazer o serviço dele, gente. Você é o aparelho, ele é o técnico. Quem manda a peça ficar ali? Tem que deixar. Não há nenhum problema. Entendeu? Então, tem gente que sofre com esse exame de próstata. A mesma coisa, pessoas que sofrem de impotência sexual. Sofrem sem necessidade. Custa nada você chegar, marcar consulta com o urologista e dizer, rapaz, o que foi que houve? Ó. Como assim? Pifou, doutor, não está. Você sozinho mesmo pode ir. Se você não estiver se sentindo desamparado e sozinho na vida, leva a tua mulher. Ela já está sabendo, ela deve estar sabendo. Não tem como você enganar a mulher. A criatura é a primeira testemunha do desastre. Então, isso acontece. Vai lá e conta para o médico, camarada estudou para isso, procura um bom médico. Ele vai orientar e vai dizer a você que remédio você vai tomar. Eu já vi casais à beira da piração total para separar. Qual o problema? Você não tem gripe de vez em quando? Pode ter uma pifação de vez em quando também. Normal, nós somos seres humanos, feitos de carne e osso, pode falhar. Todos os órgãos podem falhar, inclusive os órgãos genitais. Procura o médico, não seja bobo. E você, mulher, não seja boba. Diga, bem, deixa para lá, isso aí não tem problema não, vamos no médico ver qual é o problema. O que é que está acontecendo entre nós? Às vezes o médico, depois do exame, vai descobrir que você não tem nada fisiológica nem anatomicamente. O seu problema é só, ele vai lhe dar um estímulo só para você superar a insegurança e depois voltar ao normal. Sabia disso? Ele passa um comprimido para você, aí depois que você tiver 1 semana ou 15 dias parecendo turbinado, passa o remédio e você volta normal sem remédio, porque aquilo ali só ajuda você a recuperar a autoconfiança, autoestima, entendeu? É coisa da vida, isso não tem nada demais, não tem nada demais. Okay? As mulheres também têm problemas em determinadas fases da vida. Muitas mulheres têm, outras não, mas muitas mulheres têm. Vai com o marido ao médico,
É isso aí. Às vezes só com a terapia pode resolver também. Então vocês, em nome de Jesus, não sejam covardes e ignorantes. Procurem tratamento. Vão atrás do encanador, diz, olha, o cano furou, não está mais tendo pressão, a bomba d'água não está mais jogando água para a caixa. Conta a história. Olha, um cidadão estava aí com um problema sério na igreja, certo? O casamento estava ruindo, certo? E o pastor estava vivendo uma situação parecida com a do casal, com a família dele, o próprio pastor. Mas o pastor, iluminado por Jesus, procurou o médico. O médico deu uma pilulinha para o pastor ficou feliz da vida, o sermão melhorou, só ora mais, agradecendo a Cristo pelo livramento, um livramento. Um belo dia ele está na igreja pregando, está vendo aquele casal todo muxoxo, todo jururu. A mulher tomou coragem e disse, pastor, olha, nós estamos vendo uma situação, eu e meu marido difícil, pastor, a coisa não funciona mais. Então, chame seu marido, eu vou falar com ele, não é com a senhora não, deixa eu falar com ele, tá bom. Pastor, bom pastor, não fica dando aconselhamento íntimo para a mulher, ele conversa com o casal ou com o marido, né? O bom pastor faz isso, não invade a intimidade do sexo oposto dos seus membros. O pastor fez correto, disse, irmã, estou ciente, entendi o que a senhora quer dizer, chama seu marido aqui. Papai, você tem algum problema do coração? Não. Já fez exame, está tudo bem para ele? Está bem. Faz o seguinte, olha, o médico passou esse comprimidinho para mim aqui. Vou te dar um de amostra grátis, apoio pastoral. Experimente e depois vá buscar a sua fonte no médico lá, vá no médico. O cara não queria, rapaz, faça um teste, São Tomé. O cara foi e depois já voltou com a caixa dele. Casamento salvo. O casamento não é só isso, a gente sabe, mas isso é uma parte bem importante do casamento. Não estou dizendo que tudo se resolve dessa maneira, mas vá ao médico. Se essa fase você está enfrentando, isso é normal, ok? Todo mundo vai ter isso em algum momento. Todo mundo. Não existe. Quando a pessoa diz assim, eu nunca tive isso, ou ele é uma exceção, quase um ET, ou ele é o maior mentiroso da igreja. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito comum, muito normal, tá certo? Então, eu quero aconselhar vocês. Às vezes é problema de ejaculação precoce também. Tem aquele irmão que é igual coelho. Chegou perto, já acabou. Então, olha, diz que quando a gente ri muito é porque o nosso caso é o da história. É conversa, nem sempre. Mas é imaginação. Veja, ejaculação precoce. Procure, existe tratamento para isso, gente. Entendeu? Isso prejudica a mulher muito. A mulher, coitada, é uma mulher frustrada. Ela pensa, bem, vamos, ele diz, já estou indo. Quer dizer, ela está, seja bem-vindo, e ele está dando goodbye. Então, não pode. Tem que equilibrar. Tem esses e muitos outros problemas. Mas eu digo para vocês o seguinte, nós somos seres humanos adultos, inteligentes. Nós viemos de uma educação carrancista na área da sexualidade. Mas nós devemos nos libertar disso e enfrentar isso com mais franqueza. Até mesmo para a nossa saúde. Às vezes a pessoa pode estar tendo enfermidades e não está tratando disso. Então, os nossos 10 mandamentos que nós íamos lendo aqui depois do verso de Provérbios podia botar faça, né? Faça. Não faça se der nojo. Então, às vezes o indivíduo gosta muito, mas a indivídua não gosta, tem nojo. Não faça se provocar o quê? Humilhação. Então, por quê? Porque não é para humilhar. Não evite se produz, a não ser que a pessoa seja sadomasoquista, gosta de, só tem prazer quando provoca dor ou sente dor. Evite se deixa sentimento de culpa e fere a consciência. Eu me lembro de um drama que aconteceu na igreja com problema de sexo no sábado. Nós, adventistas, guardamos o sábado.
Então, houve uma campanha na igreja para não fazer sexo no sábado por parte de alguns irmãos. A igreja adventista nunca fez essa campanha, mas alguns irmãos fizeram essa campanha, inclusive alguns distribuíam folhetos. Agora, como é que você vai fiscalizar se o cara está ou não cumprindo? É meio difícil, né? Monitorar, você orienta, agora vamos fazer um relatório, não existe isso, né? Então, aí nós fomos analisar aqueles textos, os textos todos forçados. A Bíblia, na realidade, não proíbe sexo no sábado de forma nenhuma. Nunca proibiu. Não há nenhum texto na Bíblia proibindo sexo. Nenhum. Todos os textos que o pessoal usa é forçado, que não está tratando daquele assunto ali. Porque às vezes o sábado é dia santo. A sexualidade também é uma prática santa dentro do leito conjugal. Não há nenhum problema. A única sexualidade que é contrária ao sábado é aquela que é contrária à palavra de Deus. A sexualidade bíblica, ela não tem nada de errado, ok? Inclusive, entre os judeus, os comentários judeus antigos diziam que todo homem casado deveria ter relação sexual pelo menos uma vez por semana. E de preferência na sexta-noite, para começar o sábado com um ato de alegria. O camarada ficava doido que chegasse logo a sexta-feira, porque era o dia de coisa boa. Então, essa é a orientação dos comentaristas judeus. Pelo menos uma vez por semana, e de preferência na sexta-feira à noite, para começar o sábado como um dia de alegria, um dia deleitoso, é o dia da coisa boa. Não tem nada a ver. Agora, nós tivemos uma formação religiosa tradicional, que sexo é sujo, que sexo é feio, sexo é pecado. Aí a gente pensa, o sábado é santo, eu não posso fazer sexo no sábado. Só tem uma passagem na Bíblia que limita a prática sexual sem ser ritual, porque na Bíblia se tem várias limitações rituais, quer dizer, dentro daquele rito, dentro daquela data, dentro daquele evento, eram práticas rituais ou higiênicas. Pessoas que tinham determinadas enfermidades, doenças, etc., não deviam ter relação sexual. Bom, se não é uma prescrição higiênica ou ritual, na Bíblia não proíbe. A Bíblia abre porteira para a sexualidade conjugal. A única passagem bíblica que faz restrição à prática sexual é 1 aos Coríntios capítulo 7, que coloca 3 restrições à prática sexual. Primeiro, tem que ser por pouco tempo. Precisa ter consentimento mútuo. O camarada diz assim, mulher, é o seguinte, qual é o problema? Eu vou me batizar na igreja adventista. E aí? Eu fiz um voto com Deus. Qual foi? 1 ano sem sexo. Você pediu meu consentimento, Não, eu fiz um contrato com Deus. Não, Deus disse que nenhum contrato nessa área tem valor sem meu consentimento. Entendeu? A mulher pode dizer assim, não, eu fiz um voto de ficar casta por 10 anos. Amarrada essa aí. Você teve meu consentimento? Não. Então não vale esse trato. A Bíblia diz que tem que ter essas 2 coisas, por pouco tempo e por mútuo consentimento. Os prazos bíblicos são 24 horas, uma semana. Não se pode prescrever restrição sexual sem mútuo consentimento. E terceiro, para oração. Bom, ninguém vai ficar orando o dia inteiro ali, ou 2 dias de oração. Parou para comer ou beber água, cortou a oração, então venha. Então não pode. Eu estou tentando, assim, desculpe o meu jeito de falar, eu estou tentando apenas dramatizar para ficar bem claro. A Bíblia é muito clara, é durante a oração. Piscou, acabou a oração, acabou o pacto. É durante a oração, por pouco tempo, portanto, por mútuo consentimento. Não existe nenhuma restrição para a questão sexual. Ok? Vocês aí da turminha do... Então, eu botei aqui, sentimento. Então, muita gente ficava com sentimento de culpa por causa do sexo no sábado. Agora, eu sempre digo assim, Deus não proíbe.
Mas suponhamos que sua esposa ou seu esposo assim, mas meu amor, é o seguinte, eu sei que Deus não proíbe, eu sei que isso é coisa da minha cabeça, que eu fui criado num lar cheio de tabus, mas eu não me sinto bem. Então a pessoa vai respeitar, não porque Deus proíba, porque faça mal, mas por respeito à consciência do outro, entenderam? Então o princípio bíblico é esse, né? É que nem carnes sacrificadas aos ídolos, né? O ídolo nada é e a carne não mudou a sua composição. Então quem come, não condene quem não come, e quem não come, não condene quem come, certo? Porque Deus chamou vocês para Ele, não existe mais nenhum problema quanto a isso. Agora, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, aí eu não como carne, não bebo vinho, nem faço coisa nenhuma, não porque seja em si mesmo pecado, mas porque ofende a consciência. Isso é uma coisa muito extraordinária, né? Muito boa. Então você pode até fazer um acordo com a mulher, bem, olha, eu nunca vou, pode ficar tranquilo, ou com o seu esposo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar a lei da compensação. Eu respeito sua consciência aqui, e depois do período da consciência, a gente faz a hora extra para poder não haver perda no salário mensal. Então você pode combinar alguma coisa aí, com amor, com jeitinho, para ver se vai dar certo, né? Evite fazer demais, porque tudo que faz demais, assa. E evite fazer de menos, senão fica na carência, não é? Nunca pratique a privação total, mesmo por motivo religioso, jamais faça a força. Tem hora que a pessoa está numa agonia, quer fazer na marra. Isso tudo faz parte da formação. Evite a prática egoísta, que aquela pessoa satisfaz, e aí a mulher, e eu? Aí ele diz, da próxima vez passe sebo nas canelas, porque aqui é lei de Murici, cada um cuida de si. Não é bem assim. Tem que procurar um equilíbrio. Não faça se for proibido na Bíblia. Não faça se for proibido. Você sabe que é explicitamente proibido? As pessoas convivem com isso. Muitas dizem assim, mas pastor, eu sinto atração por homem. Eu sou homem, sinto atração por homem. Eu sou mulher, sinto atração por mulher. O que é que eu faço? Faça o que todo mundo que é cristão faz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Cristo. Porque isso é proibido na Bíblia. Simples assim. Mas pastor, eu tenho uma esposa, mas tenho vontade assim, se eu pudesse, eu tinha 10. O que é que eu faço? Faço o que a Bíblia diz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga Jesus. O drama da renúncia não é só do gay. O drama da renúncia é do indivíduo que tem impulsos adulterinos. O drama da renúncia é do voyeur que se satisfaz olhando, espionando os outros. O drama da renúncia nessa área sexual é do sadomasoquista, que chega ao orgasmo batendo ou apanhando, né? E todas as pessoas têm que aprender a reeducar a sua vida. Como o indivíduo que bebe e fuma, ele tem que praticar renúncia. Nós chamamos isso a temperança, o domínio próprio dos apetites. O que é os apetites que a gente fala não é só comida. Apetite é apetite de ver filme, de ler livros, de conversar certas coisas, de praticar sexualidade. São as apetites, a gente chama os apetites. Os apetites são os desejos, né, fortes que nós temos de comer, de beber, não é, de dormir, de consumir. E os apetites precisam ser não só dominados, eles precisam ser educados. Aí você diz assim, como é você educado? Você vai ser educado, você não é cristão? Educa de acordo com os valores cristãos. O pessoal diz que isso é maluquice, que está por fora. Isso é o problema deles, porque eles têm outra cabeça, outro referencial teórico, metodológico, ideológico, blá, 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 blá. Você tem outros. Entendeu? Então você assume os seus. Entendeu? Você assume os seus. Como diz na universidade de vida, demonstre porque você com essa história de religião. Eu tenho a minha ideologia, a minha crença, a minha fé. E você tem a sua. Você é humanista, relativista, darwinista, materialista. E eu sou biblista, adventista. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, eu tenho que regular minha vida por isso. Aí você se entrega a tudo quanto é a cachaça, isso, aquilo, a orgias, a o que você quiser, drogas, maconha, o que você quiser.
porque você está enquadrando sua vida de acordo com a tua cabeça. Eu quero colocar minha cabeça com a de Jesus. E a Bíblia é a palavra de Deus para mim. Então, ninguém vai ficar assim, eu tenho que ser. Não existe neutralidade. Ou você é de um lado ou é do outro. Não existe mundo neutro. Todo mundo está seguindo alguma ideologia. E você tem que assumir a sua. A minha é de Jesus, a sua é de Cristo. Eu vou seguir essa e você adapta a sua vida, as suas práticas. Eu quero fazer sexo. Aí você pega o manual de sexo de Jesus. Pronto, aí faz sexo como Jesus manda. Arranja aquela mulher bonitinha, cheinha, fofinha, magrinha, sequinha. Como é que você gosta? Tem gente que gosta desde pelanca, chupar molho até gordura. Cada um gosta de um tipo. Procura uma mulher que você gosta, procura um homem que você gosta desse mesmo. Bigodudo, cabeludo, parecendo um lobisomem, gosta assim. O outro não, agora gosta do lisinho, etc., parecendo um caboge. Pega o bicho. Pronto. A pessoa lhe satisfaz, pronto, vai lá fazer seu sexozinho, direitinho, todo diazinho, se você aguenta, ou semanazinho, faça assim. Agora, faça a sexualidade que você não fique sem sentimento de culpa e você tem a sua cabeça boa. Não, libera o povo, é sua cabeça. Né? Nós somos cristãos. Então, não faça se for proibido explicitamente pela Bíblia. E não faça sem consentimento mútuo. O bom mesmo é quando o casal trabalha um ao outro, de forma que é que nem jogo de esses futebol de praia, né? De dupla. Aqueles futebol de dupla, que assim, o camarada tem a rede ali, e a dupla aqui já se combinou tanto, que quase que um está na cabeça do outro. Quando um quer fazer a jogada X, o outro já vem com o Y. Está entendendo? Essa sincronia conjugal, entendeu? O camarada está lá no trabalho, eu não vejo a hora de chegar em casa. A mulher diz, eu não sei porquê, não vejo a hora dele chegar. Os dois já estão querendo fazer a mesma jogada. Entendeu? É bom quando os dois já entram entendeu? Aquela história do jogo do casal, né? Quando um dá vontade de ir, o outro dá vontade de ir também. Isso é muito bom. Mas se não for assim, não tem problema. Não tem problema. Ajeita um pouquinho, dá uma calibrada aqui, tudo vai chegar a dar certo. Então, não faça, combinem sempre. Esses 10 mandamentos eu não vou entrar muito em detalhe, porque a Eliane vai falar muito mais sobre isso com vocês. Eu penso que quando se fala de sexualidade, é bom lembrar o que diz aqui o livro de Provérbios, que nós lemos, e 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8, que eu quero que vocês leiam, porque eu mencionei, mas queria que vocês lessem comigo, 7, verso 8. Não é? Deixe-me ver aqui, 7 verso 5, diz assim, não vos priveis um ao outro, e aqui o tema aqui é a relação conjugal marido e mulher, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. A Bíblia tem essa expressão, algum significa pouco, algumas Bíblias traduzem bem ao ponto, por pouco tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E aí vem o sábio lá no livro de Provérbios e diz, como nós já lemos aqui para relembrar, não é? Bebe água da tua fonte, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua moça. Se alegre, gente. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. E assim também a mulher com os seios do marido, sei lá. E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Irmãos, irmãs, eu quero concluir mais uma vez pedindo a bênção de Deus sobre a prática da nossa vida, a prática íntima da sexualidade, né? Grande parte de casais desfeitos se desfazem por questões de adultério, né? Questões de adultério. E o adultério, ele está sendo hoje não só tratado com brandura, ele está sendo defendido, apologizado. Entendeu?
E nós, seguindo a palavra de Deus, incentivamos a nós mesmos e a todos vocês a fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal. Um jovem estava trabalhando, era viajante, e tinha a sua namorada, adventista, eles adventistas. E quando ele chegou num determinado lugar do Brasil, viajando como comportou, encontrou uma jovem, talvez a jovem mais bonita que ele já tinha encontrado na vida dele. A jovem era muito mais bonita do que a namorada dele, muito mais bonita que a namorada dele. E essa menina lá, onde ele estava trabalhando, se encantou com ele e começou a paquerá-lo, fez uma carta de declaração de amor, etc., aquelas coisas todas. E ele, como um cristão que ele era, ele disse assim: não posso namorar você, porque eu já tenho namorada. E ele disse: mas é namorada, não é? Ele disse: então você termina com ela e namora comigo. E aí ele disse: mas eu não posso terminar com ela e namorar você, porque ela não me deu motivo nenhum para isso. Eu gosto dela, estou satisfeito com ela, com a família dela. Disse: não, mas ela é melhor do que eu? Não, diz ele, nunca comparei. Mas eu acho que você, se for comparar, sim, fisicamente você é bem melhor que ela. Você é muito mais bonita que minha namorada. E aí ela disse: então termine com ela e fique comigo. Eu não posso, diz ele, porque eu tenho um compromisso com ela. Afinal de contas, se eu sou melhor do que ela, mais bonito do que ela, por que você quer ficar com ela? E a resposta: se eu trocá-la por você, eu vou trocar você um dia por outra. Porque sempre vai haver alguém mais bonito ou mais bonita do que outro. E a razão final é porque foi ela que eu escolhi, não foi você. A razão final é porque foi ela que eu escolhi. Então, no dia que alguma mulher mais bonita do que a sua mulher aparecer, lembre-se que se você trocar, um dia vai ser trocado, você vai ter que trocar, você vai ter que parar em algum momento. E não se esqueça, a razão para ser fiel não é a beleza da pessoa. A razão para ser fiel é porque foi ele ou foi ela que você escolheu. É a única barreira para você não ir avante. Porque quando os israelitas quiseram dizer que Deus os escolheu porque eles tinham alguma virtude, era um povo especial, Deus disse: vocês não são um povo especial. Há muitas nações melhores do que vocês. Mas eu vou ser fiel a vocês para sempre. Não porque vocês sejam melhores do que as outras nações, porque vocês não são melhores que as outras nações. Mas eu vou ser seu marido e vocês vão ser minha esposa para sempre, porque eu vos escolhi dentre todas as nações. Se Deus resolvesse nos trocar, porque tem gente melhor, nós todos estaríamos na lata do lixo. E as Escrituras dizem que o que Deus espera de um homem e de uma mulher casados é que se comportem com seu cônjuge como ele se comporta conosco para a salvação eterna. Eu vou ser fiel a você. Quando eu passei a namorar, eu falei assim para minha namorada: você quer namorar comigo? Ela disse: quero. Agora eu disse para ela assim: só tem uma coisa. Eu acho que você vai encontrar um cara mais bonito que uma hora dessa. É difícil, você vai achar. Falei para ela assim, brincando, né? Ela deu uma risadinha. Eu disse: olha, você vai achar um cara mais bonito que eu, mais inteligente, com grana. Aliás, com mais grana do que eu. Aliás, uma pessoa que tinha mais grana do que eu era a coisa mais fácil do mundo, porque eu ganhava salário mínimo e fazia educação básica. Então, é tipo do camarada que está no fim da fila da preferência popular. Aí eu disse: você vai encontrar uma pessoa melhor do que eu. Vai parecer caras mais bacanas, mais bonitos. Mas eu quero que você me prometa
que você não vai me trair, você vai ser fiel a mim. Se você não quiser mais nada comigo, você termine comigo para eu não sofrer muito, porque eu sou um cara muito sensível. Se você me trair, eu vou sofrer muito, e você vai ser culpada. Agora, também eu lhe prometo, que se aparecer uma mulher mais bonita do que você, eu não vou trocar você por mulher nenhuma, porque foi você que eu escolhi. Ah, eu concordo. E assim estamos há 39 anos. Eu concordo. Esse que nós chamamos da teologia da aliança, que está na Bíblia, é a teologia da relação de Deus com o seu povo, que é a mesma aliança, qualidade da mesma aliança que ele quer que haja entre marido e mulher. Quando um marido e uma mulher destrói o casamento, por alguma razão, enfraquece essa mensagem de Deus para a humanidade. Teologia da aliança, você fez uma aliança. Se aparecer algum cara mais bonito do que ele, que é difícil, que você pensa que é um galã que está ali, olha, ou do que ele ali, ou mais bonito do que ela, bonita do que ela, você não vai trocar. Por quê? Foi ele ou foi ela que você escolheu. E a garota ficou aquela menina deslumbrante. Você vai... O assunto está decidido. Eu já escolhi e lancei minha sorte com ela para sempre. Infelizmente, você não chegou a tempo. A minha decisão já foi tomada. Que o Senhor Jesus nos conceda essa graça, irmãos. É isso que nós precisamos. E eu peço um momento para fazer a oração, como sempre, do jeito que estamos. Se você está com seu cônjuge, segure a mão do seu cônjuge agora. Segure com carinho, com amor. E me acompanhe nessa prece. Senhor, obrigado pelo meu cônjuge. Senhor, abençoa a minha esposa, abençoa o meu esposo. Pense isso no seu coração agora, dizendo ao Senhor Jesus que você quer ser com o seu cônjuge como Deus é com você. Deus não lhe trai, Deus não troca você por ninguém. Por melhor que seja a pessoa, por mais bonita, rica ou inteligente que seja a pessoa, Deus não vai trocar você por ninguém. Porque Ele lhe escolheu. E Ele quer que você seja fiel à sua escolha. Pai Celestial, nós pedimos agora que o Senhor abençoe esses casais. E os casais aqui representados. Para que cada um deles seja fiel à escolha que fez. Na eternidade, nós entenderemos mais profundamente a teologia da aliança, da Tua palavra, que requer fidelidade. Se alguém aqui se separou e casou novamente, que o sangue de Jesus apague o passado e a pessoa comece e fique na aliança que Cristo estabeleceu. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a graça de cumprir a nossa trajetória nesse mundo, sem desonrar o Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus.